Vamos falar do efeito caramelo? Aquele tipo de amor que parece salvar, mas que aos poucos começa a adoecer todo mundo que tenta ajudar. O efeito caramelo é o amor sem preparo, é o cuidado que vem do coração, mas que não tem base, não tem apoio e nem estrutura. É a compaixão que nasce pura, mas que sem direção vira confusão. O nome vem dessa imagem simples. O caramelo é doce, bonito, mas quando esfria, ele endurece, gruda, trava. É exatamente isso que acontece quando o amor tenta resolver aquilo que exige estrutura, exige planejamento e responsabilidade. O sentimento é bom, a intenção é nobre, mas o resultado, sem preparo, acaba prendendo mais do que libertando. Esse é o retrato da compaixão negligente. É quando a vontade de ajudar se torna o disfarce emocional da omissão do Estado. É quando o amor vira anestesia e a piedade um tipo de açúcar que encobre o gosto amargo do descaso. O país inteiro vive isso, todos os dias, nas ruas, nas casas, nas ONGs e nas redes sociais. Pensa comigo, quando um abrigo improvisado acolhe 50, 100, 200 cães sem estrutura, movido pelo amor, o que acontece depois? O espaço se enche, os gastos aumentam, o corpo cansa, a mente adoece, o amor continua ali, mas o fardo se torna insuportável. E a pessoa que começou salvando vira prisioneira da própria compaixão. E esse é o efeito caramelo. Ele começa derretendo o coração e termina endurecendo a alma. E o mesmo acontece em casa. A senhora idosa que mora sozinha e recolhe cada cachorro que encontra na rua, o jovem que, de tanto ver sofrimento nas redes, começa a acolher, alimentar, resgatar, até perder o controle. A família que guarda 10, 15, 20 cães num quintal pequeno, acreditando que o amor é suficiente, o que começa com empatia termina em exaustão. E na outra ponta, o poder público se acomoda. As prefeituras dizem que não tem verba. As secretarias afirmam que a sociedade precisa colaborar. E as ONGs, movidas pela compaixão, tentam substituir a responsabilidade do Estado. Mas é só uma tentativa mesmo. Só que ninguém aguenta sustentar isso por muito tempo. O resultado é previsível. Sofrimento acumulado, abrigos lotados, protetores adoecidos e cães vivendo entre a salvação e o abandono. O efeito caramelo transforma o amor em peso. Ajudar deixa de ser leve e ajuda passa a doer. E o país inteiro se acostuma com essa dor silenciosa, como se fosse parte do processo. Mas por que isso acontece? Ou por que isso está acontecendo? Porque confundimos bondade com responsabilidade e confundimos improviso com solução. No Brasil, a emoção chega antes da estrutura. Queremos resolver com o coração o que precisa ser resolvido com base técnica e política pública. E é por isso que as tragédias continuam. Só mudam de endereço. É a verdade isso. A compaixão negligente é o outro lado da negligência estrutural. Ela nasce da ausência do Estado, mas também da falta de preparo emocional de uma sociedade que acredita que sentir é o suficiente. O problema é que sentir não sustenta. Sem apoio, sem orientação, sem rede de suporte, o amor se desgasta, adoece, se esgota. E o que era para ser um gesto nobre vira um ciclo de sofrimento coletivo. Imagine um abrigo que deveria ser um espaço de reabilitação e acolhimento. Agora, imagine esse mesmo abrigo cheio de cães doentes, sem ventilação, sem tratamento adequado e voluntários chorando de cansaço porque não conseguem mais cuidar. As redes sociais mostram as fotos. As pessoas compartilham,
elogiam, doam, se emocionam, mas ninguém percebe que aquele lugar não é mais um abrigo, é um depósito de dor e sofrimento. E o sistema segue se alimentando dessa aparência de bondade. O efeito caramelo cria uma estética da empatia. Tudo parece bonito, solidário, mas na essência o sofrimento continua o mesmo. As pessoas se anestesiam com o discurso da compaixão e esquecem de cobrar. Mas cobrar o quê? Cobrar estrutura, cobrar planejamento, cobrar prevenção e políticas reais. E isso não acontece só com os cães. Acontece com os idosos, com as pessoas em situação de rua, com os dependentes químicos, com as famílias. Sabe aquelas famílias vulneráveis? Acontece com elas. A boa intenção se espalha, mas sem estrutura ela se desfaz. É o que Bert Hellinger chamaria de amor cego, aquele que tenta salvar o outro sem ver o sistema que o mantém preso. E o amor cego, quando não amadurece, produz tragédias sutis. A sociedade brasileira está cheia de amores cegos, cheia de pessoas boas, cansadas, sobrecarregadas, tentando segurar o mundo com as próprias mãos. E, por trás de cada uma delas, existe um Estado ausente, talvez uma prefeitura omissa ou um sistema que se beneficia dessa doçura desorganizada. Porque enquanto o povo tenta resolver no amor, o governo não precisa agir na estrutura. É duro dizer, mas o efeito caramelo mantém o sistema funcionando. Ele dá à sociedade uma sensação de consolo. As pessoas dizem, pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. E assim, ninguém cobra, ninguém planeja, ninguém muda. O país segue adoecido, sustentado por heróis cansados. Mas e se a gente mudar o olhar? E se o amor começasse a ser inteligente? Se o amor começasse a ser estruturado, orientado? E se cada pessoa que ajuda tivesse apoio, treinamento, acompanhamento psicológico, suporte técnico e reconhecimento social? Se cada abrigo tivesse parceria com o poder público, veterinários disponíveis, campanhas de adoção bem organizadas, fiscalização constante, o amor não deixaria de ser amor, ele se tornaria funcional e o Brasil começaria a sair do improviso. O verdadeiro amor não é o que sente, é o que sustenta, é o que entende seus limites, é o que se prepara, busca ajuda, compartilha responsabilidades, é o amor que previne, que organiza, que constrói base. Esse é o amor maduro, o amor que salva de verdade. O efeito caramelo é a metáfora perfeita para o Brasil emocional. Doce na intenção, mas desorganizado na prática. É um país que tem compaixão, mas não tem plano, que tem coração, mas não tem estrutura. E por isso, acaba vivendo de improviso e morrendo de exaustão. É hora de romper esse ciclo. Chegou o tempo de equilibrar sentimento e responsabilidade, equilibrar emoção e preparo. Não é sobre deixar de amar, é sobre aprender a amar direito. O amor precisa ser preventivo e não apenas reativo. Precisa antecipar os problemas e não correr atrás deles. Cuidar é muito mais do que acolher. Cuidar é planejar, é estabelecer limites, é dizer não quando for preciso, é pedir ajuda, é construir rede, porque ninguém salva o mundo sozinho. E quem tenta acaba se perdendo junto com ele. Se o Brasil quiser realmente mudar, o primeiro passo é reconhecer que a compaixão não pode continuar sendo usada como substituta da política pública. Precisamos de programas de apoio psicológico para protetores e voluntários.
Precisamos de regulamentação para abrigos, de incentivo fiscal para instituições sérias, de educação sobre guarda responsável nas escolas e de campanhas que mostrem que o amor, quando é organizado, transforma tudo. O efeito caramelo precisa ser entendido como um alerta, não como um elogio, porque por trás de cada gesto bonito há um peso invisível. E quem carrega esse peso, carrega também a dor do país inteiro. Não há problema em sentir, o problema é quando o sentir substitui o agir. E é isso que tem mantido o Brasil preso entre a piedade e o caos. O amor sem preparo esgota. A piedade sem técnica desestrutura. A ajuda sem base repete o sofrimento. Mas o amor com consciência constrói futuro. A piedade com preparo cria prevenção e a ajuda com estrutura transforma realidades. A grande lição do efeito caramelo é simples. O amor, quando amadurece, deixa de adoecer. Ele se torna firme, lúcido, equilibrado. Deixa de ser doce que gruda para se tornar alimento que sustenta. E esse é o tipo de amor que o Brasil precisa aprender a cultivar. A sociedade não precisa de mais heróis cansados. Ela precisa de sistemas fortes, de cidadãos conscientes, de amor com método e empatia com propósito. Porque a verdadeira revolução começa quando a emoção encontra a estrutura. O efeito caramelo é o espelho de um país que ainda acredita que sentir é suficiente. Mas está na hora de dar o próximo passo. Transformar o sentimento em ação planejada. E é por isso que essa série existe. Para lembrar que amor sem estrutura é só uma promessa adiada. O amor que salva é o que planeja. O amor que cura é o que se prepara. E o amor que constrói é o que entende que ninguém salva ninguém sozinho. É juntos, com consciência e base, que o Brasil pode se tornar um país onde compaixão e responsabilidade andam lado a lado. E é esse o chamado do efeito caramelo. Transformar a doçura da boa intenção na força da estrutura. No próximo episódio, nós vamos falar sobre isso, sobre o equilíbrio entre amor e autoridade, afeto e disciplina, emoção e controle. Vamos falar sobre a guarda responsável, o ponto de virada entre o amor que sente e o amor que sustenta. Eu sou Aguinaldo Diniz, o Argus Canis, e parte da minha missão é ajudar no processo de solução.